Olá! Nesta videoaula vou falar sobre as chamadas reações pericíclicas. Existem três tipos principais de reações pericíclicas: as reações eletrocíclicas, as reações de cicloadição e os rearranjos sigmatrópicos. Aqui estão mostradas as principais referências utilizadas e que poderão ser utilizadas para o estudo. Uma reação pericíclica é uma reação que ocorre por um mecanismo concertado, como resultado de um rearranjo cíclico de elétrons. Pericíclico significa ao redor do círculo. O mecanismo concertado é aquele em que, ao mesmo tempo que ligações estão sendo formadas, ligações estão sendo rompidas. A reação se processa através de um estado de transição conjugado. O primeiro tipo importante de reação pericíclica é a reação eletrocíclica, que é uma reação intramolecular na qual uma ligação sigma se forma entre as extremidades de um sistema conjugado π, ou seja, um sistema com duplas ligações alternadas. O produto desse tipo de reação é um produto cíclico. Os casos mais comuns são aqueles em que um anel de 6 membros é formado. Este exemplo mostra um 1,3,5-hexatrieno reagindo por aquecimento por uma reação eletrocíclica, formando então a ligação sigma, formando o produto cíclico, um 3-ciclohexadieno. As reações eletrocíclicas são reversíveis e observe que o produto tem uma ligação π a menos do que o reagente de partida. Para compreendermos a estereoquímica destas reações, precisamos observar os orbitais p individuais presentes no material de partida. A ligação sigma será formada com dois lobos dos orbitais p, mas isso pode acontecer de duas formas. A ligação sigma poderá ser formada entre dois lobos que estão na mesma face, ou seja, do mesmo lado, em relação ao plano do sistema conjugado. Neste caso, a ligação é chamada suprafacial. Ou então, a ligação sigma poderá ser formada entre dois lobos dos orbitais p que estão em faces opostas, e neste caso a ligação então é antarafacial. Mas para a ligação entre dois lobos na mesma face, os substituintes de cada carbono que se encontra na extremidade da molécula, esses substituintes vão sofrer movimentos em sentidos contrários, ou seja, considerando aqui o eixo da ligação, os substituintes, então, têm um movimento no sentido anti-horário e esses substituintes no sentido horário, para que ocorra o alinhamento dos orbitais e a formação da ligação sigma. Esse processo é chamado de rotatório. Na ligação sigma formada entre os lobos em faces opostas, o movimento dos substituintes ocorre no mesmo sentido. Então, os substituintes farão um movimento no sentido horário deste carbono da extremidade e no sentido horário também deste outro carbono da extremidade, ocorrendo o alinhamento dos orbitais e a formação da ligação sigma. Esse processo, então, é chamado conrotatório. Vamos compreender agora o segundo tipo de reações pericíclicas, as reações de cicloadição, que consistem de uma união entre duas moléculas para formar uma terceira molécula, ocorrendo a formação de um ciclo no processo.
Forma-se um ciclo porque as duas moléculas se unem por dois pontos diferentes. A reação de cicloadição mais importante é conhecida como reação de Diels-Alder, na qual se forma um anel de 6 membros pela junção de um reagente, que é um dieno conjugado, e um outro reagente, que é um alceno, que é chamado de dienófilo. Essa reação foi extensamente estudada por Otto Diels e o Kurt Alder. Alder foi o estudante assistente do Diels. E esta reação foi publicada pela primeira vez em 1928, mas até hoje ela é muito importante. Em alguns casos, a reação é simples e fornece bons rendimentos. Basta misturar o dieno e o dienófilo sob aquecimento em refluxo, em um solvente apropriado, por minutos ou poucas horas. No processo, duas ligações π são transformadas em duas ligações sigma. E, portanto, a reação é geralmente favorecida termodinamicamente, pois o ciclo hexeno que é formado, ele não apresenta tensões desfavoráveis. Na reação de Diels-Alder, 4 carbonos com hibridização sp3 são formados simultaneamente a partir de 4 carbonos sp2. O mecanismo é consertado e ocorre em um único estado de transição. Observa-se a movimentação dos elétrons com a quebra e formação de ligações ocorrendo ao mesmo tempo. Este mecanismo leva ao princípio de adição cis, ou seja, as ligações são formadas simultaneamente pela mesma face do dieno e a mesma face do dienófilo. Além disso, o dieno ele tem que ter necessariamente uma estereoquímica do tipo S-cis. E isto então vai resultar em uma estereoquímica definida do produto da reação. Existe uma regra chamada regra de adição endo. Indica que, muitas vezes, há uma preferência por parte do dienófilo em orientar-se de uma certa maneira em relação ao dieno. Aplica-se esta regra para o dienófilo que possui outras ligações π, além da ligação dupla que vai reagir. Então, neste caso, nós temos uma representação aqui do anidrido maleico, que possui ligações π nos grupos carbonilas presentes na molécula, além da ligação dupla que vai reagir. É mais fácil compreender esta regra empregando um dieno cíclico, que neste caso estamos representando o ciclo pentadieno. O dienófilo vai preferir se orientar de forma a permitir uma maior superposição dos seus orbitais π com os orbitais π do dieno. Os grupos carbonilas, com suas ligações π, auxiliam nesse processo. A maior superposição dos orbitais tem o efeito de estabilizar o estado de transição, fazendo com que a formação do produto endo, o produto chamado endo, tenha uma menor energia de ativação e sendo, portanto, cineticamente favorecido. A maioria das reações de Diels-Alder é feita em condições cinéticas e, portanto, vai predominar o produto endo. Quando a reação ocorre em condições em que possa ser atingido o equilíbrio, o produto exo, que é termodinamicamente favorecido, pode predominar. A nomenclatura endo e exo surge da relação no espaço entre os grupos carbonilas presentes no dienófilo e
a ligação dupla que foi formada. Se os grupos carbonilas estiverem voltados para o mesmo lado que a dupla ligação que foi formada no produto da reação, este produto, então, é chamado endo. Os grupos carbonilas e a dupla ligação estão voltados para dentro, que endo significa dentro. Por outro lado, se os grupos carbonilas estiverem em lados opostos à dupla ligação que foi formada, o produto então será chamado produto exo. As reações de cicloadição recebem denominação de acordo com o número de elétrons π envolvidos na reação. A reação de Diels-Alder, por exemplo, envolve 4 elétrons π do dieno e 2 elétrons π do dienófilo. Portanto, a reação de Diels-Alder é classificada como uma reação de cicloadição 4 mais 2. Existem outras possibilidades de reações de cicloadição, como, por exemplo, a reação de cicloadição 2 mais 2, que envolve 2 elétrons π de uma molécula com 2 elétrons π de uma outra molécula. Neste exemplo desta reação, uma reação fotoquímica, resultando então no produto da reação. Os rearranjos sigmatrópicos constituem o terceiro tipo de reações pericíclicas. São reações em que uma ligação sigma muda de posição na molécula. A ligação sigma é quebrada no reagente e uma nova ligação sigma é formada no produto. E as ligações π presentes na molécula se reorganizam. O número de ligações π não se altera. O reagente e o produto têm o mesmo número de ligações π. Para compreendermos a nomenclatura dos rearranjos sigmatrópicos, primeiro nós temos que identificar claramente qual foi a ligação sigma que migrou e que ocorreu a formação do produto. Uma vez identificada a ligação sigma que migra, numere o material de partida com os 2 átomos que estão unidos na ligação sigma, ambos com o mesmo número, número 1. Depois, numere os outros átomos na sequência de cada lado da ligação sigma. No produto, nós devemos repetir os números para os átomos correspondentes do material de partida. Então, os números entre colchetes que representam a nomenclatura do rearranjo sigmatrópico são justamente os números dos átomos no produto que são unidos pela ligação sigma que migrou. Os rearranjos sigmatrópicos do tipo 3,3 são os mais importantes, pois envolve anéis de 6 membros no estado de transição. Entre os principais rearranjos sigmatrópicos estão os rearranjos de Claisen, que são rearranjos de éteres alilvinílicos. Claisen observou que éteres alilvinílicos sofriam facilmente rearranjos quando aquecidos. Essas reações ficaram conhecidas como rearranjos de Claisen e têm sido muito utilizada para a síntese de produtos naturais. Também entre os principais rearranjos sigmatrópicos estão os rearranjos de Cope, que são rearranjos de 1,5-dienos. São semelhantes aos rearranjos de Claisen, com a diferença que o substrato orgânico não contém o oxigênio da função éter. Na maioria dos exemplos dos rearranjos de Cope, os substituintes A e B são grupos como ácido carboxílico, nitrilas
ou anel aromático. Se fossem hidrogênios, as duas estruturas, material de partida e produto da reação, seriam idênticas. Quando A e B são grupos como estes citados, todos esses grupos possuem ligações π e, portanto, o produto terá ligação dupla conjugada, o que estabiliza o produto da reação em relação ao material de partida. Então, com este importante exemplo de rearranjo sigmatrópico, finalizo essa videoaula. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima.